Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara. Vamos aí então com mais um vídeo de duelo de álbuns. Isso aí, cara. Duelo de álbuns faz algum tempinho que eu não faço um vídeo desse tipo. E hoje é pra falar de dois discos, cara, que eu ouvi demais. Discos que eu lembro da época do lançamento, ou praticamente, né, um pouquinho depois do lançamento deles aí, até pela época, né, e tudo mais, já explico já já. Enfim, dois discos que como eu falei, fizeram parte ali da minha vida, eu ouvi demais. Eu lembro que era uma época, eu falo muito do rock dos anos 90 aqui, né, porque pela minha idade e tudo, eu convivi muito com esse rock dos anos 90 em todas as suas vertentes, tá? Eu falo aí do grunge, falo do nu metal que viria ali um pouco depois, e falo também do pop punk, né? Do rap também dos anos 90 também, que eu ouvia demais. E voltando então ao pop punk, né, cara, que foi assim pejorativamente chamado, mas era verdade, né? Era meio que um pop punk realmente, esse estilo que rolava nos anos 90 e que foi bom para fazer com que a galera prestasse atenção nas gerações anteriores, né? Do punk rock. Por mais que muitos tivessem criticado e tudo mais na época, isso aí é inegável. As bandas realmente fizeram a galera voltar os olhos aí pro passado, que foi glorioso, obviamente, do punk. Eu sou suspeito para falar. Mas de que álbuns que eu estou falando? Estou falando de Dookie, do Green Day, e Smash, do Offspring. Isso mesmo, cara, dois descassos que saíram aí, ambos em 94, com uma diferença de 2 meses ali de lançamento, né? Então, ou 3 meses de lançamento, tá? Não, 2 meses mesmo, 2 meses mesmo. Um saiu em fevereiro, outro saiu em abril, tá? Então são discos aí realmente que não tem como pensar em um e não pensar no outro, cara. Eles estão ainda mais pra gente, né? Na época, a galera que começou a ouvir ali junto comigo, ouviu junto, começou a ouvir junto, então é muito difícil desassociar. São bandas que encabeçaram esse movimento aí do pop punk no começo ali dos anos 90, né? Então, estão realmente muito relacionados. Eu lembro, é bom, legal falar para começar, que eu lembro que na época o Rodrigo, amigo nosso que já fez, amigo meu que já fez vídeos aqui no canal, morava nos Estados Unidos e ele chegou a mandar uma fita cassete pra gente com músicas dessas duas bandas aqui, desses dois discos, e louco que era uma questão de semanas, acho, que a gente já tinha ouvido clipes dessas bandas na MTV. Isso aqui é muito louco, cara. Foi questão de mês, assim. Ele falou, isso aqui que tá bombando, galera, não sei o que, do rock. E a gente ouviu e falou, puta, é isso mesmo. A gente viu os clipes, eu lembro de ter visto, né? Os clipes principais ali das duas bandas ali, desses dois discos. É muito louco, cara. O primeiro que eu vou falar aqui, então, por ordem cronológica, já que ele saiu primeiro aqui, né? Ó, saiu aqui no dia 1º de fevereiro de 94, o álbum Dookie, portanto, do Green Day. Green Day, que é uma banda que já tinha 2 discos, né? É o terceiro, isso é muito louco, a relação também, isso também é outra semelhança com relação ao disco do Offspring. É o terceiro álbum, foi o terceiro álbum do Green Day, tá? Que é uma banda que já tinha sido formada em 87, então os caras já vinham ralando ali, né? Até chegar nesse ponto. A galera achava que, eu mesmo, óbvio, né? Achava que era o primeiro disco, estourou, começou a banda nova. Não, a banda já tinha quase 10 anos de existência quando saiu esse disco aqui. Tinham 2 discos que a galera mais do underground conhecia, achava até legal. Mas é louco, né? Quando começa a bombar, a virar hype, a galera começa a torcer o nariz, principalmente a galera mais, vamos dizer assim, mais roots ali, né? Mais true de qualquer movimento, né? Isso acontece, é normal, é bem normal. E então eles foram formados no East Bay, né? Que eu tava dando uma olhadinha ali, né? Em 87, e aí em 94 estouraram com o Green Day, com o Dookie. Disso que eu lembro que meu pai comprou pra mim, a gente tava fazendo compra no Carrefour, cara, no final do ano, acho que no final do ano, mais ou menos, ou não. Acho que era começo de 95, cara. Começo de 95 já, pra vocês verem. O disco foi lançado em fevereiro, mas sem internet, sem nada. A gente ouvia ali pela MTV, é claro, mas até comprar o disco, né? Você vê um ano pra comprar praticamente, né? E aí eu lembro que eu comprei e não parava de ouvir. Era louco porque eu queria ver outras músicas parecidas com as que eu conhecia. É claro que os clássicos a gente sabe aqui, né? Basket Case, She, When I Come Around, Longview, os 4 singles aí, clássicos. E eu lembro que quando eu ouvi, algumas músicas realmente estavam na mesma linha ali, acho que a maioria estava na mesma linha, não foi um choque muito grande. Eu comecei a curtir logo de cara, praticamente todas as músicas do disco. Não tinha nada que eu ouvia falar assim, isso aqui não é o que eu estava esperando ouvir, né? Não é mais uma She, porque naquela época a gente tá tão narrow-minded, né? Tão estreito de pensamento, que a gente quer ouvir todas as músicas que a gente gostou no disco, né? Todas as músicas iguais, né? Muito louco, era muito louco isso. Mas eu gostei, cara. Comecei a ouvir o disco logo no começo, ali, desde o começo ali até o fim. Achei, tirando os singles, é claro que eu já gostava bastante. Gostei de todas as músicas. Welcome to Paradise, eu gostava, já comecei a gostar bastante. Qual outra que me chamou bastante atenção? Champ, eu lembro que eu gostava, achava legal também.
E qual é a outra que me chamou a atenção? A própria primeira mesmo, a Burnout, que começa com uma bateria ali do Trey Cool, né? Muito bacana. Ah, louco, cara, que esse disco não saiu tão caro na época e era importado. Era muito louco, acho que demorou pra sair a versão nacional. Mesmo importado ele tava num preço ok, eu me lembro bem. Produção ficou por parte de Rob Cavallo, um cara que eu não, ele teve alguns trabalhos antes disso aqui, né, do Green Day, é lógico, trabalhos importantes, espero que eu cheguei a dar uma pesquisada, mas depois eu não vi de outros tantos trabalhos, na verdade, bandas que eu não curto muito, tava vendo aqui agora, tipo Google Dolls, por exemplo, aí já não, né, não é do meu interesse. Mas eu lembro que ele produziu alguns outros discos do Green Day também, então isso ficou bem na minha cabeça. Sempre que eu vi um disco do Green Day, eu procurava os créditos aqui, eu procurava, tá? Não tinha Spotify, eu pegava o encarte e ficava lendo mesmo, tá? E via que o Rob Cavallo estava quase sempre ali envolvido na produção. Então, esse disco, cara, pra vocês terem uma noção, tanto que explodiu, né, tanto que foi uma febre aí, vamos dizer, ficou número 2 na Billboard 200, vendeu 10 milhões de cópias nos Estados Unidos e 100 mil no Brasil, cara. Sabe lá que vendeu 100 mil cópias de uma banda gringa de rock, cara, no Brasil? É muito louco, realmente nessa época que vendia muito disco, né? Então é realmente por isso que a gente pode considerar que foi um fenômeno, sem dúvida, essa banda aqui, que é formada, né, pra quem não sabe, Billy Joe Armstrong na guitarra e no vocal, Mike Dirnt, né, no baixo, no backing vocal, e como eu falei, né, o Trey Cool na bateria. Então, cara, eu lembro que foi um impacto bacana, eu lembro de ter visto o clipe, né, nessa época que o Rodrigo mandou a fitinha pra gente, o que a gente conhecia era o clipe da Basket Case, né, que passava ali, galera no hospício, muito louco, marcante demais. Tá rolando aqui o disco que você deve estar ouvindo aqui de fundo, eu não vou deixar muito espaço porque o Green Day é uma banda muito grande, de uma gravadora muito grande, né? E pode aí chamar atenção aí para poder dos direitos autorais e tal e acabar cortando o vídeo. Falei da gravadora grande, né? Então esse primeiro disco por uma gravadora grande do Green Day foi lançado pela Warner, tá? Para Reprise Records, um selo dentro da Warner, beleza? Então tá aqui, ó, Duke. Disco muito massa. Eu posso dizer que esse disco aqui envelheceu bem. Vamos falar mais pro final. Vou dar um tempinho aqui para eu faço um apanhado geral das duas bandas. Vamos falar do segundo disco então, do duelo. Olha aqui, ó. Smash, do Offspring. E assim, é claro, a gente muda de trilha sonora, cara. Você deve estar ouvindo aí no fundo, mas agora é hora de ouvir de fundo, mesmo que baixinho, o Smash do Offspring, cara. Que surpresa agradabilíssima que foi também, eu conheci Offspring junto com o Green Day. Lembro que isso aqui eu comprei no museu, ganhei, né? Minha mãe de aniversário, em 95, foram alguns meses depois, no Museu do Disco, no shopping. Comprei junto com o EP Root Down do Beastie Boys. Olha como a minha cabeça já era ali mais eclética, mesmo no começo, né? Quando eu comecei a ouvir rock, comecei a ouvir outras coisas ali também, mais diferentes, não coisa só pop de rádio, né? Comecei a ouvir rock e rap, veio ali meio junto, então eu comprei o EP Root Down do Beastie Boys e comprei esse álbum aqui do Offspring Smash, que também importado não era tão caro, cara. Isso aqui é muito louco também. Não era tão caro assim, pelo que eu tenho a memória. E então tinha que ter, né? Como eram duas bandas que estavam rolando ali forte, que a gente estava gostando bastante, com o clipe da música Self-Esteem e também da Gotta Get Away, eram os clipes que a gente mais via ali. Nossa, quebrava a gente ali tanto que a gente gostava realmente, né? Quebrava a nossa cabeça de ver um som tão diferente, tão animado e tal, era muito foda, cara. E esse disco aqui, diferente um pouco do Duke, cara, tem que dizer isso, quando eu comecei a ouvir, o Offspring ele é mais hardcore do que o Green Day. O Green Day não chega a ser hardcore, né? Por mais que os dois times tenham, as duas bandas tenham encabeçado o movimento pop punk, mas o Green Day representava um negócio um pouco mais pop mesmo. O Offspring, é claro, tinha seus momentos, mas era uma banda mais próxima do hardcore. Ela era mais próxima ali do Pennywise, do NoFX, por exemplo, mais rápida. Por isso que quando eu vi as primeiras 2, 3 músicas, eu falei, ué, mas cadê a outra Self-Esteem? Cadê a outra Come Out and Play? Aí eu meio que coisa, cara, tá errado isso aqui, né? Não entendia. Acho que foi ali que eu fui realmente entender o que era realmente o punk, que tinha que ser mais rápido, tinha que ser, não necessariamente, mas podia ser mais rápido, né? Podia ser uma coisa um pouco mais agressiva, e o Offspring realmente tinha isso. Se você for parar pra pensar nesse sentido, né? Em termos de hardcore, se você quiser uma coisa mais agressiva, realmente Offspring seria a sua opção melhor. Então você tem aqui a Nitro, que é a primeira que rola do disco, depois da introdução. Aí você tem Bad Habit, que eu lembro que quando eu fui no show do Offspring, eu nunca fui no show do Green Day, tá? Show do Offspring, quando eu fui no Planeta Terra, eles já estavam já eram veteranos aí. Foi no Planeta Terra em 2008. Eles fizeram um show só eu. A galera pulava em Hit That, pulava em talvez até em Pretty Fly, que já era antiga, né, na época. Mas quando tocou Bad Habit, eu só via eu pulando, cara. Não via mais ninguém pulando aí em volta de mim por ali. Então Bad Habit é uma música muito foda. Genocide, Something to Believe in.
Cara, muita música foda, a própria Smash, a faixa título, mas os destaques, é claro, como eu falei, né? Self-Esteem, Gotta Get Away, Come Out and Play. Né? Tinha até um skazinho que se vira e mexe colava nos discos do Offspring, que no caso aqui era What Happened to You. Era uma faixa aí que era meio ska, que quase todo disco do Offspring acabava tendo. Esse também foi o terceiro álbum do Offspring, olha a coincidência. A banda que tinha sido formada em 84, tá? Acabou atingindo seu sucesso. Você vê que era o momento mesmo, cara. Era o momento. O Rancid explodiu com o terceiro disco, tá? Assim, era tudo realmente ali rolando, conspirando para aquele movimento aí, então, do pop punk, tá? De certa forma. Umas mais pop, outras menos, né? Como eu tô dizendo aqui. E o interessante, cara, é que Offspring foi lançado por uma banda, por um selo independente. Eles conseguiram estourar e levaram junto com eles o selo Epitaph, do Brad Gurewitz, do Bad Religion. Né? Uma banda que também era de punk hardcore antigo, e que acabou puxando, e sendo, a galera começou a prestar atenção também nessa banda, né? Por conta do sucesso que essas bandas mais novas estavam fazendo, né? Então, pela Epitaph saiu o Smash, e mesmo assim, e isso levou realmente aí a galera a prestar atenção. Aí saiu aqueles discos Pancorama, né, da Epitaph e tal, que aqui foi lançado pela Paradox. Muito louco, cara. Então esse disco é muito bom também. Depois que eu passar do choque de entender o que era hardcore ali, né, punk hardcore, eu comecei a gostar também demais desse disco, que vale dizer aqui alguns números que eu tenho aqui, produzido pelo Thom Wilson, que é um cara, eu olhei aqui agora e não lembrava desse nome. Eu não lembro de ele ter produzido mais nenhum disco do Offspring depois, dos que eu tenho pelo menos. Número 4 da Billboard 200 nos Estados Unidos, 6.300.000 cópias vendidas por lá. O Green Day, por isso que eu falei, o apelo comercial do Green Day era maior, então por isso que eles venderam mais, fizeram mais sucesso, tiveram aí mais discos aí embora tenha tido o Pretty Fly, o Americana, né, o American Idiot e tal, o American Idiot foi mais pra frente, né, foi 5 anos depois. Enfim, eu acho que o Green Day acabou se tornando uma banda maior que o Offspring, né, o Offspring teve vários hits também, mas o Green Day foi uma banda maior em termos aí de apelo, realmente, comercial, tá? E o que dá pra falar agora, vamos definir, né? Vamos definir aqui qual é a banda, qual é o disco que eu mais gosto desses dois aqui. Poucas vezes eu parei pra pensar nisso, vou ser sincero, hein? Qual é o disco que eu mais gosto? Pelo meu estilo, eu deveria escolher o Offspring, acabei de falar, né? Quem gosta mais de hardcore, escolhe o Offspring porque é mais estilo. Caramba, mas o Green Day foi tão importante pra mim, por muito tempo o Green Day foi uma das minhas bandas favoritas. Hoje é até muito louco, eu não ouço nenhuma das duas, mas eu parei de comprar os discos do Offspring a partir do Vice Fallen Grace, uma coisa assim, que eu comprei e vendi. Foi o penúltimo disco de estúdio deles. E o Green Day eu parei no 21st Century Breakdown, que eu também comprei e vendi, cara. O disco que saiu depois do American Idiot. Então, vamos ver, cara. Se eu tentar comparar, eu vou ficar com o Green Day por pouquinho, cara. Por mais que o meu estilo seja mais o do Offspring, né? Tanto que eu gosto mais de Pennywise do que de Offspring do que de Green Day. Gosto mais de Rancid do que de Offspring e de Green Day. Tá? Acho mais legal, acho mais porrada, mais viscerais essas bandas. Mas eu vou ficar com o Green Day, que por mais que seja um estilo um pouco mais pop assim, foi acho que uma banda que internalizou mais ali pra mim, sabe? Que eu fiquei mais ali na pegada, tive camiseta. Incrível que eu não acabei não tendo a chance de ir no show realmente. Quando eles vieram aqui no Brasil, na turnê do Nimrod, eu ainda não ia em shows ainda, foi em 97, 98, eu não ia em shows ainda, shows grandes. Então infelizmente não pude ir nesse auge. E depois quando eles vieram de novo, eu já tava meio de boa já, e achava que a banda não estava mais tão legal, achava aquela fase Big Band, né, com 37 membros em cima do palco, né, então já não rolava mais. Então eu vou aí de leve com o Green Day na frente aí como vencedor desse duelo, e eu quero que você também me diga se você é um fã do estilo, ou se conhece de alguma forma, se você quer contemporâneo meu aí, qual disco que você prefere, cara, Duke ou Green Day, ou então, né, como aconteceu quando eu fiz o duelo grunge, né, Pearl Jam ou Nirvana? Alice in Chains, teve gente que colocou, né? Normal, o gosto de cada um. Pode ter, como eu acabei de falar aqui, eu prefiro Pennywise e Rancid. Mas entre esses dois aqui, né? Vamos votar entre esses dois aqui só pra gente bater um papo, né? Pra ver o que rola, certo? Acho que é isso que eu tenho pra falar sobre esses dois discos, dois descassos, como eu falei aqui. Vamos ver o que vocês têm a dizer sobre isso, tá? Sobre esse duelo de álbuns aqui. Duke, o vencedor pra mim, versus Smash, né, que é um descasso também. Beleza? Esse é o vídeo de hoje aí. E para finalizar, só para fazer um adendo muito importante, a minha singela, simples homenagem a Ed Van Halen, né, que partiu nessa semana que passou. Foi um baque, apesar de a gente saber que ele estava doente já há algum tempo, mas não se sabia o verdadeiro estado de saúde dele. Acabou falecendo, foi um choque para muita gente. Para o pessoal de uma geração anterior à minha, foi mais forte, é claro, mas eu cresci ouvindo falar de Van Halen, do Ed Van Halen fazendo o solo do Beat It, né?
Então não tem como não lembrar, não lamentar realmente a morte desse monstro das guitarras que era o Ed Van Halen. Beleza? Homenagem feita. É isso aí, a gente volta depois com mais um vídeo. É nóis!